Jesus era um estranho para eles, não passava de um homem cercado de mistérios. Não tinha nada de palpável para oferecer a esses jovens inseguros. Você aceitaria tal oferta? Largaria tudo para trás e o seguiria? Deixaria sua rotina estefante e mais segura para seguir o caminho sem destino? Jesus não lhe prometeu poder, não lhes prometeu um céu sem tempestades, caminhos sem fadigas, vida sem dor. Suas vestes eram simples, sua pele estava castigada pelo sol, não tinha secretários, dinheiro, não havia uma escolta atrás dele e ainda por cima estava a pé. Quem teria coragem de segui-lo? E ainda mais, segui-lo para fazer o quê? Ser pescador de homens? Pedro e André viram seus avós e seus pais se embrenharem na voragem do mar. Eles também se tornaram pescadores. Pescavam peixes e cheiravam a peixe. Talvez tinham ouvido falar em pescar homens. Jamais tinham ouvido. O que é isso? Com que propósito? Como fazê-lo? Era uma oferta estranha e arriscada. Como você reagiria diante dessa oferta? Se resolvesse seguir Jesus, imagine o transtorno que causaria a você mesmo e a seus íntimos. O que explicar a seus pais, aos amigos e à sociedade? Todos esperam algo de você. Espero que tenha êxito social e profissional. As pessoas entendem certas mudanças na nossa vida, mas não uma mudança radical. Parecia loucura seguir aquele homem, mas ao ouvirem a voz do mestre dos mestres, os jovens galileus, que não eram amantes de riscos, arriscam tudo o que tinham para segui-lo. Um chamado irresistível, subtítulo. Pedro e André não entendiam por que tinham sido atraídos nem as consequências dos seus atos, mas não puderam mais ficar dentro do barco. Todo barco é pequeno demais para quando se tem um grande sonho. Se pescar peixes oferece prazeres, pescar homens deveria ser muito mais emocionante. Subitamente eles deixaram o passado e foram atrás de um homem que mal conheciam. Os parentes diziam que aquilo era loucura. A esposa de Pedro devia estar chorando e indagando de que iriam sobreviver. Muitas dúvidas, pouca certeza, mas muitos sonhos habitavam a mente desses pescadores. Minutos depois, Jesus encontrou dois outros jovens, mais novos e inexperientes. Eram Tiago e João. Estavam à beira da praia, consertando as redes. Ao lado deles, o pai e os empregados envolviam-se em outras atividades. Discretamente, Jesus se aproximou. Tiago e João levantaram a cabeça. Ele os fitou e fez o mesmo intrigante convite. Jesus não os persuadiu, ameaçou ou pressionou, apenas os chamou. Ele, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Mateus capítulo 4, versículo 20. Um pequeno momento mudou para sempre suas vidas. Zebedeu ficou chocado com a atitude dos filhos. Lágrimas escorriam de seu rosto. Não entendia por que eles estavam deixando as redes. Segurando-os pelo braço, talvez dissesse: Filhos, não abandonem o seu futuro. Você nem mesmo conhecem a quem estão seguindo. Convencer o pai de que aquele era o Messias não seria tarefa fácil. O Messias não podia ser tão comum e sem polpa. Os empregados, empatados, se entreolhavam. Espantados, se entreolhavam. Vendo que nada os dissuadia, Zebedeu decidiu deixá-los partir. Talvez tenha pensado, os jovens são rápidos para decidir e rápidos para retornar. Logo voltarão para o mar. Mas eles nunca mais voltaram. Deixaram imediatamente as redes. Subtítulo: A vida é um grande contrato de risco. Basta estar vivo para se correr risco. Risco de fracassar, de ser rejeitado, de se decepcionar com as pessoas, de ser incompreendido, de ser ofendido, de ser reprovado, de adoecer. Até um vírus, que é milhões de vezes menor que um grão de areia, representa um grande risco. E como a vida é um grande contrato de risco, quem
se esconde num casulo com medo de enfrentar os riscos, além de não eliminá-los, será sempre um frustrado. É preciso coragem para superar conflitos, encontrar soluções e realizar nossos sonhos e projetos. Um funcionário tímido que segue estritamente a rotina de trabalho, que procura não incomodar ninguém, que não emite opiniões sobre o que pensa, poderá ser bem avaliado, mas dificilmente chegará a um posto de direção da empresa. E se isso acontecer, não estará preparado para enfrentar crises e desafios. Por outro lado, um aventureiro desmedido, que não pensa minimamente nas consequências dos seus atos, que corre riscos pelo simples prazer da aventura, também pode levar a empresa ao fracasso. Ao analisarmos as biografias de Jesus Cristo, principalmente os evangelhos de Mateus e Marcos, sobre a ótica dos discípulos das transformações que ocorreram em suas vidas, ficamos fascinados. A Filipe, ele disse simplesmente: segue-me. João capítulo 1, versículo 43. Sobre o impacto de suas palavras, ele o seguiu. Os discípulos correram riscos intensos. Não entendiam a dimensão da proposta, mas sentiam que era feita por um homem vibrante. Embora fossem inseguros, os jovens galileus tiveram pela primeira vez uma coragem contagiante. Não pensaram nos perigos que correriam, nas possíveis perseguições e no suprimento de suas necessidades básicas. Nem mesmo se preocupavam em saber onde dormiriam. O convite de Jesus mesmo carregava um desejo de mudança no mundo. Era simples, mais forte e arrebatador como as ondas do mar. Tento analisar o que aconteceu no âmago das mentes desses jovens, mas tenho limitações. Há fenômenos que ultrapassam a previsibilidade lógica. Havia algo de mágico, no melhor sentido do termo, no chamado de Cristo. Era algo parecido, embora muito mais forte, com o olhar que à primeira vista cativa dois amantes, com a inspiração do poeta, que o conduz a criar a mais bela poesia, com a descoberta do cientista que há anos procurava uma resposta. Com o dia em que, embora rodeados de problemas, acordamos animados e exclamamos para nós mesmos: como a vida é bela! Um chamado que jamais parou de ecoar no coração das futuras gerações. Subtítulo: Como mudar todos os planos e seguir um estranho? Se você aceitasse esse convite do Mestre da Vida, que explicação daria aos seus pais? Seus amigos entenderiam sua atitude? Que justificativa daria a si mesmo? Os conflitos eram enormes, mas aconteceu algo nos solos da alma e do espírito desses jovens, levando-os a correr todos os riscos. É fascinante ver as pessoas investindo sua vida naquilo que acreditam, nos sonhos que as alimentam. A atitude de Pedro, André, João e Tiago foi repetida inúmeras vezes ao longo dos séculos. Em cada geração, milhões de pessoas resolveram seguir Jesus, seguir alguém que não conheceram, seguir alguém que nunca viram, que apenas tocou-lhes o coração, um toque que deu todo um significado à vida dessas pessoas. Que mistério é esse? Se analisarmos a história, veremos que muitas pessoas, como Agostinho, Francisco de Assis, Tomás de Aquino e outros tantos, ouviram um chamado inaudível, um chamado inexplicável pela psicologia, que as fez romper a estrutura do egoísmo e preocupar-se com as dores e necessidades dos outros. Um chamado que os estimulou a serem pescadores e seres humanos e amá-los, aliviá-los, ajudá-los. Seduzidos por essas inaudíveis palavras, largaram tudo para trás. Deixaram suas redes, seus barcos e suas expectativas de sociedade. Deixaram sua profissão e seu futuro. Se transformaram nos íntimos seguidores do Mestre. Tornaram-se líderes espirituais, padres, pastores, freiras, missionários,
Pessoas anônimas que se doaram sem medida, viveram para os outros. Eles talvez tenham dificuldade de explicar por que abandonaram o mar, mas então convictos de que não puderam resistir à chamada interior do Mestre do Amor. Antigamente achava-se que correr riscos para seguir alguém invisível parecia sinal de insanidade. Depois de anos de pesquisa científica sobre o funcionamento da mente, sobre o desenvolvimento da inteligência e de exercício de psiquiatria e psicoterapia, admiro esses homens e mulheres. O ser humano, a considerar que a vida é esse fenômeno que não se repetirá, resolve desenvolver uma das mais nobres inteligências, a inteligência espiritual. Compreender que a vida é muito mais do que o dinheiro, a fama ou o seguro material. Por isso, andando na contramão do mundo moderno, eles procuram os mistérios que se escondem além da cortina do tempo e do espaço. Hoje a humanidade se dobra aos pés de Jesus por causa da ousadia dos seus primeiros seguidores. Ser um de seus discípulos no primeiro século era analisar o maior contrato de risco da história. Pelo fato desse jovem terem tido a coragem de segui-lo, suas ideias, pensamentos e reações permearam a história. As palavras de Jesus são utilizadas em todas as religiões. Maomé, no Alcorão, valoriza-o ao extremo, chamando-o de sua santidade. Seus principais ensinamentos no budismo, embora tenha sido criado antes de Cristo, incorporou pequenos acontecimentos, incendiaram civilizações e mudaram a vida de bilhões de pessoas.